Então, assim, como eu estava falando, a existência da qualidade, ela é inerente, né? Ela surge também com a evolução da humanidade. Se a gente for olhar para a história da humanidade, vocês vão ver que o homem, em todo o tempo, ele procurou melhorar algo, né? No tempo da pedra lascada, o homem observou, se ele polisse a pedra, ele ia melhorar a sua vida, a descoberta do fogo. Então, se vocês forem fazer um paralelo com a história da humanidade, vocês vão perceber que o homem buscou sempre uma melhoria. E isso é um embrião da qualidade, né? Então, quanto conceito, a gente pode dizer que a qualidade é essa vontade de melhorar sempre, que remonta à história da humanidade. E aí, voltando mais para essa parte da qualidade enquanto mesmo conceito de produção, né, dentro das indústrias, a gente vai ter na década de 20, né, a evolução industrial, como também um pontapé de evolução da qualidade enquanto conceito, enquanto ferramenta dentro das indústrias, baseado no que era o embrião da engenharia de produção, que visava melhorar os produtos, mas de uma forma mais primitiva também. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão foi destruído, vai surgir um dos grandes teóricos da qualidade, que é o Ishikawa, né? E o Ishikawa ele vai ter várias teorias, dentre elas a questão do controle da qualidade total, né? E aí começa dentro da qualidade, não só aquela controle de qualidade que era tão primitivo anteriormente, mas agora um controle de qualidade com ferramentas estatísticas, né, que apontavam onde eram os problemas dos processos e as pessoas, os engenheiros de produção, isso era basicamente na indústria, eles começaram a ter um olhar mais científico. E aí começou a ser disciplina, inclusive nos cursos de engenharia, né? Consolidando-se nessa fase do Japão pós-guerra, que a partir desse controle, a partir do controle de qualidade, onde era um controle de qualidade que só verificava defeito, num segundo momento era um controle de qualidade que só verificava defeito, mas que fazia estatística em cima dos defeitos. E no Japão, com a consolidação do Japão pós-guerra e o surgimento desses teóricos da qualidade, inicia-se a fase de garantia da qualidade, que alia o controle de qualidade, os dados estatísticos, traçando ações de prevenção àqueles erros que eram encontrados na produção desses insumos, produtos, né, e tudo. Então, vocês vão percebendo que o homem também vai melhorando o conceito de qualidade, introduzindo ela mais fortemente dentro do processo produtivo ainda na indústria. Então, hoje, a qualidade é um item avaliado pelos consumidores. Quantas vezes nós consumimos, né, somos consumidores, nós avaliamos a qualidade daquilo que nós estamos adquirindo, né, ou de um serviço? Então, a gente sabe que um processo, um produto de qualidade, um insumo de qualidade é primordial para que aquela organização tenha sucesso. É muito difícil, eu posso dizer até que é impossível que qualquer empresa, seja ela da área da saúde, do serviço, indústria, faça sucesso, né? Logre êxito sem ter um serviço ou produto de qualidade. É basicamente impossível. Isso não é diferente na saúde, né? Então, hoje a gente percebe que cada vez mais as empresas, sejam elas de que áreas forem, elas estão cada vez mais atentas à qualidade dos seus produtos e serviços, né? Que são oferecidos a seus clientes, e os clientes cada vez mais exigentes, né? A gente percebe que hoje, com o advento da tecnologia, das redes sociais, cada vez mais as pessoas têm sido mais exigentes, estão atentas, né? O atendimento do que ele requer, do que aquele cliente requer. Também a gente pode citar como um dos pilares
vamos dizer assim, desse clareamento, né, dos clientes em relação a exigir, a querer os produtos e serviços de qualidade, a criação propriamente dos órgãos de defesa do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor nos esclarece muito, né? E as inovações tecnológicas, tudo isso hoje, a informação é muito rápida. Quando que há uns 15 anos nós pensaríamos que a gente saberia, assim, em real time o que está acontecendo do outro lado do mundo, dado um WhatsApp, dado o Instagram, né? Nós não fazíamos ideia disso. Então, essas inovações vão fazendo com que as pessoas adquiram mais conhecimento, que saibam que é bom, que tem qualidade e que exijam. Então, é importante que a gente entenda essa evolução do conceito da qualidade para a gente encaixar na nossa seara, né, que é a hemoterapia e a terapia transfusional dentro da agência transfusional. Então, todas as organizações nesse contexto, né, de inovação tecnológica, de maior conscientização da clientela, todas as organizações precisaram se adaptar a essas transformações, modificando seu modo de produção, a variedade de produtos e serviços. Se aqueles que são um pouco mais antigos, né, na Hemorrede, podem olhar, fazer uma memória de como nós trabalhávamos há uns 15 anos e como nós trabalhamos hoje, né? Se vocês observarem, antigamente a gente nem ouvia tanto o nosso cliente, hoje a gente tem uma responsabilidade muito maior em ouvi-lo, né? E atender as suas expectativas. Na saúde, como eu falei, ela não pode ser diferente, né? Nesse contexto de atendimento à qualidade. E nesse cenário, as empresas prestadoras de serviço público de saúde, elas não estão exclusas. Aqui, há um tempo atrás, a gente ouvia, é porque é público. Isso caiu por terra, gente. Hoje não é porque é público que eu não tenho que atender a expectativa do meu cliente, não. Não é a falta ou porque não faz sentido uma relação comercial que eu não tenha a obrigação de conhecer o meu cliente, entender as suas necessidades e requisitos e superá-los, de forma alguma. Cada vez mais nós percebemos que as empresas públicas, elas estão muito voltadas à questão do atendimento ao usuário, o atendimento com qualidade, com segurança, com presteza, né? A gente tem observado nesse tempo um crescimento enorme das ouvidorias dos serviços, né? A gente percebe que aquele serviço público que tem muita reclamação, que não atende o seu cliente nas suas necessidades, ele muito provavelmente não vai ser visualizado por seus órgãos superiores, né? Por exemplo, o EMOSSE. O EMOSSE, ele tem uma visibilidade excelente junto à secretaria, mas isso vem desta evolução, dessa melhoria, vem de várias características que o EMOSSE apresenta, como a inovação, o atendimento sempre pronto aos nossos clientes, né? Isso vai criando essa robustez da empresa e atraindo esses olhares para nós, né? Para atender às expectativas do cidadão, hoje a gente sabe que é muito forte a rede de ouvidorias, muito forte, que exige, inclusive, eu não sei se vocês sabem, é todo parametrizado, tem tempo de resposta, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, acompanha todas as demandas do cidadão de todas as unidades da rede CESA. Então, é importante que a gente entenda que nós não fazemos mais parte da empresa pública de 15 anos passados. Nós vivemos outra época. E isso tudo está relacionado a essa evolução da qualidade e a inserção dentro da saúde, né, como um todo. Então, a saúde é sempre um tema em evidência, né? É estratégico, obviamente, sem saúde é como vivemos, né? A gente percebe que hoje, nesse momento de pandemia, cada vez mais, nós temos a saúde como um setor importantíssimo, né? Que requer muito investimento, requer muito organização, requer um olhar sensível dos nossos governantes.
e a sociedade também, né? Então, por toda essa importância econômica e social, é um elemento indispensável para a qualidade de vida da população. Isso é óbvio, né? Então, fazendo um paralelo agora com a introdução da qualidade na saúde brasileira. Na década de 30, foi criada uma comissão de assistência hospitalar dentro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tinha essa estrutura, não existia vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela é bem mais recente, e uma comissão de médicos e de profissionais da saúde criou tipo uma ficha de inquérito hospitalar que requeria que aquelas organizações deveriam ter padrões mínimos de organização hospitalar. Então, eles foram percorrendo, né, as instituições existentes da época e criando fazendo essa avaliação e criando um relatório que identificava uma série de falhas, mas também uma série de coisas boas, que geraram várias ações de intervenção. Aí a gente dá um saltinho mais no tempo e vem para a década de 80, né, onde a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a Organização Pan-Americana de Saúde cria o Manual de Padrões de Acreditação para a América Latina, onde esses requisitos eram requisitos agora muito mais conceituais e que dizem quais eram os padrões para que uma organização hospitalar ou outro tipo de organização da saúde pudesse ser acreditado na América Latina. Aqui também eu não coloquei, mas a gente pode citar também a criação do SUS, que também traçou várias diretrizes, né, os princípios do SUS. Tudo isso vem incorporando um rol de requisitos de organização dentro do serviço de saúde, e na década de 90, o governo federal implantou o PBQP, tenho a maior dificuldade de dizer essa sigla, PBQP, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que depois vem seguido do Programa de Qualidade da Administração Pública, que vai incorporando cada vez mais dentro da empresa pública esses critérios de qualidade. E os serviços de saúde também estavam inseridos nesse contexto. Também podemos citar a transformação da gestão de serviços de saúde, que para a gente da hemoterapia se desdobrou como qualidade do sangue, que começou já aí em 2000 e 2000 e pouco, requerer ações focadas na implantação de programa da qualidade da hemorragia. Então, a hemoterapia também se encontra nessa condição de ser inovadora e avançar na qualidade, fazendo um paralelo. Por quê? Se a gente for estudar, né? Porque a gente sabe que o serviço de hemoterapia, através da transfusão, tem um risco, né? Nós sabemos que o produto que a gente distribui, mesmo sendo o melhor produto e os melhores processos, né, feitos através dele, eu posso ter algum risco para o meu paciente. Então, a nossa atividade, ela requer um cuidado, um controle muito maior do que outras áreas da saúde. Então, a qualidade, ela foi meio que forçada, vamos dizer assim, né? A gente teve que criar critérios de qualidade em relação, porque o risco, né, muitas pessoas, principalmente antes do advento dos testes, né, da hepatite, do HIV e de outros, muitas pessoas foram contaminadas com doenças, muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas ou adoeceram, né, por conta do risco da transfusão. Então, acaba que a hemoterapia ela deu esse salto de qualidade em virtude também do risco que ela causava, né? E aí a gente vem a implementação do sistema de qualidade de padronizações internacionais, né? Como a criação da ISO 9000. A ISO 9000 é uma padronização internacional através de uma organização, onde nasceu a ideia de implementação de garantia da qualidade em banco de sangue, definindo ações que promovam o controle de todo o sistema do processamento do sangue
E também a legislação brasileira, ela vai nesse momento, né, específica nossa legislação de hemoterapia, também inserindo, ao passo que ela vai evoluindo, critérios de qualidade dentro da própria legislação. Não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem um capítulo inteiro na nossa portaria consolidada número 5, que é a nossa legislação de referência, falando de garantia da qualidade. Se vocês tiverem a curiosidade um dia de olhar, comparar a ISO 9001 com o que está escrito nesse capítulo de garantia da qualidade, vocês vão ver que está muito parecido. Então, se a gente quiser ter qualidade, basta a gente implantar realmente e atender os requisitos de legislação específica da hemoterapia. E a gente não pode falar de qualidade, né, de todo esse assunto de gestão, se não falar de estruturação da rede de saúde na hemoterapia. Nós chamamos de todo o conjunto de unidades que compõem o serviço de hemoterapia, e a gente chama de hemorrede, né, porque funciona mesmo com uma rede, tem vários níveis de complexidade, e isso está definido em legislação. É importante que nós entendamos isso aí. Muitas vezes é a falta desse conhecimento que faz com que a gente não consiga barganhar junto às unidades hospitalares os processos de melhoria para as nossas agências transfusionais, no caso. Então, a gente vai ter aí o nível 1 ou 2, os hemocentros, seja o coordenador, o hemocentro regional e os núcleos de hemoterapia. No nível 3, nós vamos ter unidades que chamamos de central de triagem laboratorial de doadores, unidade de coleta e transfusão, unidade de coleta, que a gente chama de fixa imóvel, e no nível 4, que são vocês, a agência transfusional. Aqui é nossa hemorrede pública do Ceará, né? Então, nós temos 5 regiões, macro-regiões definidas, né, dentro da nossa complexibilidade. Nós vamos ter Sobral, com sua complexidade, e atendendo seus municípios, fazendo o seu atendimento, Fortaleza, Quixadá, Iguatu e a região do Cariri e o Crato, né? Então, em cada região dessa, em cada, vamos dizer, hemorrede, né, baseada na macro-região, nós vamos ter um serviço mais macro, né, que é o hemocentro regional, como nós temos o hemocentro regional em Sobral, nós temos o hemocentro regional em Quixadá, nós temos o hemocentro regional em Iguatu, um hemocentro regional em Crato e um hemonúcleo em Juazeiro. E temos hemocentro coordenador em Fortaleza. Essa complexidade, ela deve ser definida em função da complexidade, em paralelo da complexidade hospitalar da região. Se, por exemplo, a região de Quixadá, eu tenho uma menor complexidade, eu posso trazer processos que eu faria em Quixadá para fazer em Fortaleza. Se em Iguatu eu tenho uma menor complexidade, eu posso centralizar processos no Crato, né? Isso foi feito muito recentemente. O que o EMOSSE definiu, né? Definiu que Quixadá não processaria mais o sangue, faria a coleta e enviaria para Fortaleza processar, porque economicamente era mais viável, nós teríamos um melhor aproveitamento das plaquetas, e assim também foi feito em Iguatu. Nós podemos perceber com essa ação, né, com essa estratégia, que nós tivemos uma grande melhora na nossa produção de plaquetas. Então, a hemorrede do Ceará funciona assim, nem todos os estados têm essa estrutura, vai depender muito das características específicas do estado. Por exemplo, se vocês tiverem um dia a curiosidade de olhar a hemorrede da Bahia, por exemplo, eles não têm muitos hemocentros regionais, eles têm mais unidades de coleta e transfusão, que é uma unidade que só coleta e só faz transfusão. Eles têm mais unidade de coleta,
né? E então, assim, a rede do Estado vai ter muito a característica, obviamente, do Estado. Eu não posso criar um hemocentro regional onde não cabe, não faz sentido eu processar. Às vezes o Estado é menor, é muito mais fácil de transportar o sangue coletado para o centro produtor. Então, tem que ter muita relação com a característica do Estado. Se olharem a hemorrede, por exemplo, dos estados do Norte, aí eu falo do estado do Pará, do estado de Manaus, vocês vão perceber que eu tenho vários hemocentros regionais, porque a distância entre os municípios é grande, há muito estradas fluviais, né? O pessoal do Norte usa muito os rios, e aí isso às vezes dificulta um pouco, acabaria que não daria para produzir tão bem hemocomponentes. Então, a hemorrede vai ter a cara do Estado. Mas é importante nós entendamos o que é uma hemorrede. E aí, aqui lembrando que a nossa hemorrede, pessoal, ela não é composta só pelas unidades de complexidade 1, 2 e 3, não. Eu não posso considerar como hemorrede pública do Ceará somente os hemocentros, o hemocentro coordenador, o regional, o hemonúcleo e os postos fixos de coleta. De forma alguma. A nossa hemorrede é composta pelo hemocentro coordenador, hemocentros regionais, hemonúcleo, postos fixos e móveis de coleta e agências transfusionais. Então, todas as agências transfusionais, componentes da hemorrede que nós fazemos atendimento, fazem parte da hemorrede, certo? Por isso que é importante que a gente capilarize esses conhecimentos até vocês. Vamos falar aqui de agência transfusional, né? Então, a agência transfusional é aquela unidade responsável por armazenar hemocomponente, realizar teste de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes. Oi? A idade, né? Oi? Tem alguém com o microfone aberto. Tá com música, né? Também. Aí da evolução renal comprometida. Tem alguém com o microfone aberto. Onde é que está? Oi, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, desligue. Bom, recapitulando. Então, a agência transfusional é aquele local responsável por armazenar, e aí no armazenar a gente coloca receber, cuidar do estoque, garantir que aquele hemocomponente esteja armazenado adequadamente, não seja descartado por mau uso, mau acondicionamento, realizar todos os testes de compatibilidade, transfundir os hemocomponentes fornecidos pelos serviços produtores, se assim no hospital for definido, né? Então, isso é um conceito que está na RDC. O sangue e seus produtos são, o sangue e seus componentes são produtos biológicos com finalidade terapêutica, são de uso injetável e são regulados como produtos de alta vigilância, ou seja, são produtos, o produto de alta vigilância é aquele produto que requer atenção especial. Por isso que quando a gente fala de inspeção sanitária, a gente fala de risco, porque todo produto de... Tem alguém com áudio ligado. Todo produto de autovigilância, ele requer uma atenção especial, porque ele pode trazer um risco para a saúde. Ele não só tem finalidade terapêutica, mas ele tem um risco acrescido por conta da sua própria natureza, né? Então, ele converge, assim, para um modelo regulatório prevalente nos principais órgãos reguladores do mundo. Entretanto, não são passíveis de registro sanitário. O nosso sangue que a gente produz não precisa registrar na Anvisa. O que é que precisa? A unidade precisa ter alvará sanitário. Eu preciso estar, né, indico a minha inspeção sanitária e a Anvisa ou a Visa estadual, no nosso caso do Ceará, quem expede essa licença de funcionamento, esse alvará sanitário, é a Secretaria de Saúde do Estado, através
da unidade de vigilância sanitária estadual. Mas existem estados, por exemplo, que quem faz essa inspeção e expede esse alvará é a vigilância sanitária municipal. Vai depender da regulamentação do estado. É mais precisa, todo estabelecimento, né? Seja a agência transfusional, hemocentro coordenador, hemonúcleo, precisa ter seu alvará sanitário. Muitas vezes o alvará sanitário está embutido, pode estar embutido no do hospital, vai depender também das regras do estado, ou ele pode ser um alvará sanitário especificamente da agência. Né? E não são, eles são produzidos ou manipulados em estabelecimentos diferenciados, estabelecimentos de sangue, ou seja, que a gente chama de serviço de hemoterapia. O sangue ele não é produzido na indústria farmacêutica, ele é produzido dentro dos nossos serviços e não em indústria. Falando agora continuando falando da estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é importante para a gente entender o panorama que nós encontramos hoje. Até 2018, o escopo desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele representava um universo no Brasil de 2.156 serviços de hemoterapia brasileiros. Serviço de hemoterapia é todo aquele serviço que ou produz, ou coleta, ou transfunde. Então, todos aqueles níveis de complexidade que nós vimos anteriormente, no nível 1, né, hemocentro coordenador, hemocentro regional e hemonúcleo, nível 1 e 2, o nível 3, unidade de coleta e transfusão, unidade de coleta, centro de triagem de doador, laboratorial de doador, são serviços de hemoterapia, e a agência transfusional são serviços de hemoterapia. Então, todo serviço de hemoterapia está distribuído nessas complexidades. Então, eles estão distribuídos em todo o território nacional. Então, no Brasil, até 2018, que é a informação mais recente, infelizmente, a Anvisa ela não consegue liberar informações dos relatórios de inspeção em real time, mas tem sempre um delay de 2 anos, quer dizer, esse 2021 deve estar soltando as informações de 2019 e 2020. Então, até 2018, era esse o panorama que tínhamos de 2.156 serviços, distribuídos em todo o território nacional. Nós temos também, como eu já falei, que a gente tem uma rede bastante capilarizada, em função das dimensões territoriais. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais e um país de diversidade extrema entre os estados. Então, a gente tem estados enormes, como o estado de Minas, como São Paulo. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem 5 hemorredes. Então, assim, você acaba vendo que, dependendo da estrutura do estado, você vai ter uma apresentação diferente da hemorrede, bem como das características dos serviços de hemoterapia. Atualmente, né, nesse levantamento de 2018, 75% dos serviços de hemoterapia brasileiros são públicos ou conveniados ao SUS. Então, de forma geral, nós temos uma pequena parcela de serviços particulares, né, privados. Entretanto, como o Brasil é um país de grande diversidade entre os estados, nós temos estados que apresentam, por exemplo, 75% de serviços privados e 25% público, né? Ou 60-40%, então que apresentam a maioria dos leitos SUS atendidos pelo serviço privado. Aqui isso não acontece. No Ceará, nós temos 100% dos leitos públicos atendidos pelo serviço público, que é o Hemóce, e o Hemóce também faz um atendimento a serviços conveniados ao SUS, de serviços privados que estão conveniados a nós. Esse fator gera desafios específicos de intervenção. Obviamente que existe uma diferença na intervenção que nós podemos fazer dentro do serviço público, a intervenção que nós podemos fazer dentro do privado. Né? A vigilância sanitária considera uma avaliação de risco e benefício, deve levar em conta o risco de acesso à população a sangue e hemocomponentes,
Devemos levar em consideração isso. Então, esse é o panorama, o último panorama levantado pela Agência de Vigilância Sanitária. Aqui eu trouxe para vocês um quadro que consta do último boletim, e eu posso deixar até depois com o pessoal esse boletim para vocês, não sei se vocês já tiveram esse acesso. Ele é muito interessante, vale super a pena dar uma olhada, né, para a gente se enxergar onde é que nós estamos, onde é que o meu serviço está, qual é o desempenho, pegar o relatório da vigilância sanitária, dar uma olhada qual foi o risco que ela determinou para a tua agência, dar uma olhada assim, como é que você se encontra dentro desse relatório. Então, nesse quadro 4, é ipsiliter, certo? Essa figura do que está no boletim, no último boletim. Essa é a distribuição de serviços de hemoterapia. Nós temos no Brasil 26 hemocentros coordenadores. Né? Nós temos 69 hemocentros regionais. Hemonúcleos, nós temos 248, que representa 12%, ou seja, o serviço produtor representa 1% do número de serviços levantados pela vigilância sanitária. Por isso que, no início da minha fala, eu dizia que nós não podemos manter o que é de melhor somente no hemocentro coordenador, porque nós vamos atingir 1% dos serviços. Não estaremos fazendo muita coisa. Nós precisamos capilarizar até esse número bem aqui, ó, 1.644. Então, continuando aqui só para vocês entenderem, eu tenho no Brasil 132 unidades de coleta e transfusão, 30 unidades de coleta, tenho agências transfusionais, 1.644, e centros de triagem laboratorial de doadores, 7. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, através do Hemorrio, que é um centro coordenador, eles possuem centros de triagem laboratorial de doadores. Então, a hemorrede deles também tem uma estrutura diferente em função das características próprias do estado. Então, nós vamos ter 76% dos serviços levantados são agências transfusionais. Então, requer que façamos uma intervenção logo, né, para que a gente possa capilarizar esse conhecimento, essas melhorias até vocês. Então, assim, por isso que eu acho tão interessante, né, principalmente esse novo modelo de treinamento, que a pandemia nos permitiu fazer essa evolução de tudo, a gente pode tirar uma coisa boa, né, inclusive de um tempo desse horrível de pandemia, é que nós rompemos essa barreira. Antes nós fazíamos os treinamentos com a hemorrede, tinha uma dificuldade, cada região fazia a sua, Sobral fazia seu treinamento, Crato fazia o seu, Quixadá, Iguatu, né? E aí acabava que ficava capilarizado. Hoje, através dessa ferramenta online, mesmo que tão impessoal, eu mesmo estou falando sozinha aqui na sala, olhando para um slide, não sei nem se vocês estão prestando atenção, se não estão prestando atenção, se estão assistindo, mas assim, a gente tem que lançar a mão realmente do que nós temos. E essa ferramenta ficando gravada, você pode voltar e assistir, então a gente consegue capilarizar. E é muito interessante, porque eu me lembro que antes a gente fazia esses treinamentos, vinha só o pessoal das agências aqui de Fortaleza, nem vinha todo mundo, porque todo mundo tem plantão, tem uma vida meio corrida, né? Profissional da saúde dificilmente tem só um emprego, mas com essa ferramenta, podendo ficar gravada, a gente vai conseguir capilarizar mais esse conhecimento e melhorar a nossa realidade. Tudo que a gente aprender aqui e melhorar o nosso olhar em relação ao nosso serviço, ao nosso processo de trabalho, é um ganho para o nosso produto, é um ganho para o nosso serviço, principalmente, que é o objeto, tal, com certeza, né, do nosso trabalho, vai melhorar o nosso atendimento ao nosso paciente, ao nosso cliente. Aqui também traz a definição dos níveis de criticidade dentro da avaliação da inspeção sanitária, né? No nível 3, quando a gente vê algum critério, algum requisito que tem um nível 3, é porque ele determina a exposição a risco, ele influi em grau crítico na qualidade e segurança de produtos e serviços. O que é isso? Quando, por exemplo, ela avalia se você faz controle de qualidade diário ou não, ela pode... O instrumento que a vigilância sanitária utiliza, cada perguntinha que ela faz tem um nível de criticidade.
Então, por exemplo, o controle de qualidade vai ter um nível 3, porque sabe que se você não fizer o controle de qualidade diário, né, antes de você começar a sua rotina, você pode expor a um grande risco a sua rotina e esse risco chegar ao seu paciente, porque pode influenciar diretamente na qualidade do seu serviço. Quando eu digo que um requisito, que eu estou perguntando, uma daquelas perguntinhas, tem um nível 2, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele contribui, mas não determina uma exposição ao risco, interferindo na qualidade ou segurança dos produtos ou serviços. No nível 2, ele vai dizer que afeta, mas não em grau crítico o risco, podendo ou não interferir na qualidade e segurança dos serviços e produtos. No quadro 2, eu trouxe aqui para demonstrar para vocês qual é a estrutura do relatório da vigilância sanitária, onde ela vai, quando ela vê um serviço de hemoterapia completo, por exemplo, quando ela vem aqui no Hemos Fortaleza, né? Aqui no Hemocentro Coordenador, ela vê todos esses módulos. Então, ela vê o módulo 1, que é de informações gerais da instituição, quem é o responsável administrativo, né? Quem é o responsável técnico, a pessoa, como é o CNPJ, a razão social, essas coisas todas gerais. Vai ver o módulo 2, que é o módulo de captação, recepção, registro, triagem clínica e coleta, a gente chama de ciclo do doador. O módulo 3, que vai ver daquela parte de triagem laboratorial do sangue coletado e da produção em si, né, que é o módulo 4. O módulo 3, triagem laboratorial, sorologia, biologia molecular, imunemato, hemoglobina. O módulo 4 é o processamento, rotulagem, armazenamento e distribuição do sangue. E o módulo 5, que eles chamam de agência transfusional, que vai avaliar a terapia transfusional e outros procedimentos terapêuticos. Só para ilustrar, quando eles vêm fazer a inspeção aqui no Hemocentro Coordenador e com certeza nos hemocentros regionais, a gente não tem agência transfusional, né? Porque nós fazemos temos um ambulatório de transfusão, que corresponderia às enfermarias, às unidades que fazem a transfusão, e nós temos o laboratório de imunemato de paciente, casos complexos, que faz toda a parte que vocês fazem laboratorial dentro da agência, e temos a distribuição, que faz a parte do armazenamento que vocês fazem na agência. Então, eles adaptam, né, nessa estrutura modular do relatório, do roteiro de inspeção, eles adaptam para cada realidade de serviço, se é um hemocentro coordenador, se é um hemocentro regional, ou se é uma agência transfusional. Dentro da agência transfusional, eles vão avaliar o quê? Vão avaliar as informações gerais, vão avaliar o armazenamento, distribuição, rotulagem, a parte dos processos pré-transfusionais, né, e o segmento deles, a distribuição, etc. e tal. Aqui é uma representação esquemática do processo de desenvolvimento e aplicação do MARP. O MARP é essa metodologia de avaliação baseada no risco, que foi definido, né, a partir de um estudo, e o pessoal da Anvisa, né, o João Batista, foi quem desenvolveu esse método de avaliação, que trouxe um grande enriquecimento para os nossos serviços, porque foi determinando o risco, avaliando a criticidade de cada requisito, conforme eu falei no slide anterior. Então, em 2005, 2006, houve uma padronização de inspeção de serviço de hemoterapia em conjunto. Então, nessa época, tinha o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde e a Hemorrede Nacional. E o pessoal sentou e definiu um roteiro de inspeção. Já em 2007 e 2010, começou os primeiros passos do desenvolvimento dessa metodologia de avaliação do risco, né, que foi elaborada, validada e implantada nessa época, 2007 e 2010. E o roteiro, primeira versão do roteiro, né, da inspeção nos moldes atuais, ele foi liberado na RDC 57 de 2010. Já trazia o risco e a criticidade de cada requisito neste modelo. Já em 2011 e 2013, começou a avaliação sistemática utilizando essa metodologia, porque o que aconteceu?
o roteiro anterior era totalmente diferente. Então, os inspetores sanitários, tanto os inspetores sanitários de nível federal, os da Anvisa, como os da Visas estaduais e municipais, eles tiveram a grande necessidade, obviamente, de serem treinados, capacitados, porque mudava completamente a maneira de inspecionar um serviço. E daí vieram vários planos de ação em conjunto, né, com o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária, onde surgiu, inclusive, um desses planos de ação, surgiu a necessidade de capacitar as agências que se encontravam em alto risco, né? Começou daí, foram traçados, junto aos serviços, indicadores de melhoria no contrato de gestão, né? Então, diminuir ração transfusional, melhorar o controle de qualidade, tudo isso foi sendo traçado em relação ao risco. Indicadores dentro de cada contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Já na época de 2014, 2019, teve a publicação da RDC 34, que é a RDC atual, né? A RDC 34 e a RDC 75, e essas resoluções, elas vêm baseadas, focadas nas boas práticas no ciclo do sangue. Houve a atualização do MARP, né, de serviço de hemoterapia, que é esse roteiro, e daí também foi traçada a partir do plano de ação surgido em 2011, 2013, traçadas as estratégias de intervenção dos serviços. Serviços foram fechados, o Ministério da Saúde chegou junto com várias ações, né, com aquisição de equipamentos, com consultorias, e houve também aquele projeto que eu falei no início, foi um projeto longo, de mais de um ano, de capacitação das agências transfusionais, dos colaboradores, que visavam não vir só os profissionais de nível superior, não. Era para vir o médico, para vir o enfermeiro, para vir o técnico de enfermagem, ou técnico de patologia, ou técnico de laboratório. Então, foi assim, um momento muito rico, era um treinamento de uma semana. A pessoa vinha, passava uma semana em Santa Catarina, tinha 8 horas de aula por dia, e via desde a parte da legislação, qualidade, essas coisas, e ia vendo o ciclo do sangue, processamento, distribuição, imunemato, e o processo transfusional, né, o ato transfusional, o atendimento às reações transfusionais. Então, era um treinamento que abrigava tudo o que precisa ser entendido pelo profissional que está na agência. Foi muito interessante, eu acredito sim que muitos frutos foram colhidos dessa ação estratégica do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Então, eles escolheram, só para, eu acho que eu não falei, eles não puderam disponibilizar para todas as agências do Brasil. Lembra que eu disse que são 1.766, né? Não, 644, eu não sou boa com números. 1.644, eu só sei que são 76%. Então, o Ministério da Saúde não tinha pernas para, nesta época, fornecer as 1.644, 76% dos serviços, esse treinamento. Então, ele escolheu as agências de alto e médio risco para participarem desse treinamento. Aqui é a classificação de risco. Então, as agências que se encontravam em médio, alto risco e alto risco foram as agências que foram escolhidas para estarem presentes nesse treinamento. Para minha surpresa, às vezes a gente pensa que os serviços do Nordeste, do Norte, são os serviços piores, e nem sempre, sabe? Eu tive a experiência de ver nesses treinamentos, né, que eu participei, que muitos serviços do Sul, também do Sudeste, alguns serviços do Sudeste, também faziam parte desse médio, alto risco e alto risco. Né? O Brasil, ele é um país muito diverso, né? Muito rico em diversidade. O HEMOS, nos seus serviços de hemoterapia, nos seus serviços produtores, ele tem se encontrado, né, de médio, baixo risco a baixo risco.
Porém, a gente precisa mudar essa realidade aqui de baixo, de médio risco, médio alto risco e alto risco, porque, infelizmente, ainda existem agências transfusionais que estão nesse patamar aqui. E a gente precisa melhorar essa realidade, porque, como eu falei, vou falar sempre, todas as vezes que nós estivermos reunidos, nós precisamos mudar essa realidade, trazer mais para o verde, né? Essa realidade de vermelho, laranja e amarelo, trazer mais para o verde, melhorando, capilarizando essas melhorias que aqui a gente encontra hoje nos serviços dos produtores. Aqui já falei do serviço, que está repetido esse slide. E aí a gente vamos falar também um pouco da legislação. É importante que a gente tenha conhecimento que o que se coloca como requisito para se fazer, como necessário a ser feito, não vem da cabeça de alguém. É lei. Então, todas as exigências feitas, todos os protocolos estabelecidos têm um fundamento legal. Lógico, tem um fundamento científico, mas tem um fundamento legal. E é importantíssimo que a gente saiba de onde saiu. Então, a assistência hemoterápica está descrita na Constituição Federal de 88. No seu artigo 199, ela diz: a assistência à saúde é livre e a iniciativa privada. Então, o parágrafo 4 vai dizer: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, no Brasil, diferente de outros países do mundo, o Brasil também não teve sempre esse panorama de proibição da venda e da comercialização do sangue, né? Não é objeto dessa aula fazer um histórico da hemoterapia, mas nós sabemos, principalmente quem tem um tempo um pouquinho maior de hemoterapia, que houve um tempo que no Brasil se vendia o sangue. Através da Constituição Federal, isso ficou determinado como proibido, a comercialização. Então, o início da legislação vem da própria Constituição Federal. Nós temos a própria Lei 8080, a Lei do Sistema Único de Saúde, né, no seu artigo 4, que vai definir o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta, das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Então, ele define o Sistema Único de Saúde e define também que a Direção Nacional do SUS compete normatizar e coordenar nacionalmente o sistema do sangue, componentes e hemoderivados. Então, aqui vai colocar como obrigação do Sistema Nacional de Saúde coordenar o Sistema Nacional do Sangue. É importante que a gente saiba isso. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção que o Sistema Nacional do Sangue não é o Sistema Nacional do Sangue público, não. Mesmo o Sistema Único de Saúde compete a ele normatizar e coordenar o Sistema Nacional do Sangue, seja ele público ou privado. Seja ele um serviço público ou privado, ele deve ser normatizado e coordenado pelo Sistema Único de Saúde. Então, a mesma legislação que vale para o EMOS, que é público, serve para o Fujisan, que é particular, serve para qualquer outro serviço de hemoterapia particular do país. Então, nós temos hoje como legislação específica, é importantíssimo, se você não conhece até hoje onde está dito o que você precisa fazer na lei, corram atrás. Então, na portaria consolidada número 5, anteriormente nós tínhamos a portaria 158, se você ainda usa essa nomenclatura, mude seu conceito, ela está obsoleta, ela foi revogada, a portaria 158. Então, você tem que citar, a portaria consolidada número 5, não mudou nada que estava escrito, o que foi feito apenas? Foi junto, né, todas as portarias que saem do Ministério da Saúde, elas foram unificadas em 6 portarias. Então, hoje nós temos somente 6 portarias do SUS, dentro do Ministério da Saúde, que defendem tudo que precisa. A saúde indígena está lá, atendimento a programa de tuberculose e diabetes está lá. Só que está dividido em 6 portarias. A nossa parte está na portaria consolidada número 5, que foi lançada em 2017.
ela tem o mesmo objetivo de redefinir o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. E para a agência transfusional, eu já trouxe aqui a pesca, certo? Quais são as seções que nós precisamos saber na ponta da língua? Porque, não se engane, gente, portaria, legislação, a gente tem que saber aonde está aquele requisito. Às vezes, a vigilância, por exemplo, eu tenho visto, às vezes, a vigilância sanitária, né, ou outros órgãos que nos inspecionam, cobram da gente certas coisas que não está escrito na legislação. E a gente deixa passar por quê? Porque a gente não conhece. Nós precisamos extrapolar. Lei é chato? É chato. Mas nós precisamos saber. Então, você vai estudar que seções da portaria. Seção 10, que fala da transfusão sanguínea. A seção 11, que fala da liberação de sangue para transfusão. A 12, do ato transfusional. A 13, das reações transfusionais. A 15, dos registros. E a 1 dos princípios gerais do sistema da qualidade. Eu não falei que tinha um capítulo só, inteiro de qualidade na legislação? É esse capítulo da seção 1. Agregado a isso, nós temos a RDC 75, de 2016, que dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue, e a RDC 34, de 2014, que tem o mesmo objetivo. Só para explicar para vocês, eu não sei se vocês já se questionaram alguma vez, porque que a gente tem duas legislações diferentes, né? Nós temos uma legislação que sai do Ministério da Saúde, que fala do regulamento técnico, porém, a legislação do Ministério, ela não tem poder de fechar ou abrir serviços, porque o Ministério da Saúde, ele não tem essa finalidade de dizer para o serviço, feche a agência transfusional ou abra a agência transfusional. Não é competência do Ministério da Saúde ter esse olhar, porque essa competência fiscalizatória é da vigilância sanitária, seja ela na esfera nacional, Anvisa, estadual, Visa estadual ou municipal. Então, a portaria consolidada, ela redefine o regulamento técnico, porém, a legislação que é fiscalizatória é a RDC 75 e a 34. A 75, ela só traz o teste NAT para o HCV, né? É a única coisa que ela vem trazer. Eu acho que tem uma outra coisinha, mas ela não revoga a 34, porque ela não foi uma nova portaria, não. Ela foi só como se fosse um complemento da 34. A 34, ela vai dispor sobre as boas práticas no ciclo do sangue, e essas duas portarias, essas duas instrumentos legais, né, melhor dizendo, tanto a portaria consolidada número 5, como essas RDCs, a RDC é uma resolução de diretoria colegiada, é uma normativa que sai da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que tem que estar par e passo, ou seja, coerente, de comum acordo com a portaria que sai do Ministério. Óbvio, porque eu não posso definir um regulamento técnico de serviço hemoterápico dentro do Ministério da Saúde, que é diferente na legislação da Anvisa. Eu não posso dizer, por exemplo, que o CH é armazenado a 4 graus mais ou menos 2, na portaria consolidada número 5, e na RDC 34, dizer que é diferente. Não posso, porque ambos estão falando do mesmo assunto, né, e devem estar coerentes. Eu não conheço nenhum artigo entre elas que esteja diferente. O que pode acontecer é que na portaria consolidada está escrito de uma forma e na RDC 34 está escrito de outra, mas ambos convergem para o mesmo conceito, querem dizer a mesma coisa. Aqui está repetido, desculpa. Então, aqui, na RDC, onde é que diz o que é uma agência transfusional, bem detalhado, quais são as minhas obrigações? É na RDC 151, de 21 de agosto de 2001, que tem aquela definição, né, de AT, que fala que o que é a agência transfusional? É uma unidade cuja localização é preferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor, transfundir os hemocomponentes liberados. Aqui também fala que o suprimento de sangue a estas agências
realizar-se-á por serviço de hemoterapia de maior complexidade. Então, existe um serviço produtor que vai fornecer o suprimento de sangue para essas agências. Existem hospitais privados que têm o seu próprio serviço de hemoterapia completo dentro do... Não sei se vocês têm esse conhecimento, por exemplo, o Sírio-Libanês e o Einstein, se eu não me engano, eles dois, têm o seu próprio banco de sangue dentro do hospital. Então, lá dentro do hospital, ele tem essa estrutura que nós temos dentro do Hemocentro Coordenador, lógico, em menor escala, porque eles captam, colhem e produzem para próprio consumo. Então, é um serviço menor, mas é um serviço que tem todo dentro da unidade hospitalar. Não é a característica da hemorrede pública. A hemorrede pública normalmente tem essa característica, vai variando conforme a complexidade do estado de um para o outro, mas tem essa característica de ter um serviço de maior complexidade, que é o coordenador, hemocentro coordenador, que abriga muitas vezes os processos centralizados. Na nossa hemorrede, por exemplo, a gente tem a centralização de sorologia, da imunematologia do doador, do laboratório de hemoglobina, de vários processos de controle de qualidade de hemocomponente, de vários processos de diagnóstico. Não é viável ter pequenos serviços com processos complexos, não é viável economicamente. A estrutura da agência também está definida nessa legislação, é importantíssimo que vocês conheçam. A estrutura deve ser um local destinado específico para esse fim. Não podemos compartilhar espaços com outras unidades hospitalares. O nosso processo requer uma segurança, uma qualidade, requer um local que seja específico para esse fim. Muitas vezes a gente encontra agência transfusional junto com o laboratório, compartilhando a amostra, compartilhando o espaço físico. Não é o recomendado. Né? Deve estar vinculado ao centro assistencial, à unidade hospitalar, e deve estar de acordo com as tarefas. Deve fazer estudos imunematológicos, deve conservar o sangue, componentes e hemoderivados, é uma obrigação da agência. Deve estar relacionado à transfusão de sangue, componentes e hemoderivados, homólogos e autólogos. Quais são as funções? Realizar transfusões com exames imunohematológicos do receptor, prova de compatibilidade e avaliação clínica do paciente, conforme o regulamento técnico de medicina transfusional. Deve apresentar contrato de fornecimento. Então, quando o HEMOL se pede para renovar o contrato, não é porque a gente quer tão somente, mas é a obrigação legal. Não deve haver fornecimento de sangue sem instrumento legal que diga quais são as obrigações do serviço produtor e as obrigações do serviço que vai receber esse sangue e transfundir, né? Então, precisa existir esse contrato. Ah, Natalícia, mas o meu serviço é de público para público, tem que ter. Chame o nome que for, termo de acordo, celebração de acordo, termo de parceria, convênio, né? Convênio é mais comum quando fala de serviço público, contrato quando fala de um fornecimento para um serviço, um plano de saúde ou um hospital, mas temos que ter esses instrumentos legais entre o serviço produtor, fornecedor e o serviço que vai transfundir o paciente. É importantíssimo e fundamental. Uma das funções também é efetuar atos transfusionais de estabelecimento de menor complexidade. Isso vai depender da complexidade, vai depender da estrutura da enfermagem, da organização, pois nós sabemos que a enfermagem é a responsável pelo ato transfusional em si, né, por transfundir o paciente. Então, vai depender de toda a estrutura da agência, se tem técnico de enfermagem, como é que é a estrutura também do serviço de enfermagem da unidade. Existe a possibilidade também de uma agência transfusional atender outro hospital. Nós temos essa realidade na nossa hemorrede, inclusive no interior do estado, temos hospitais, agências transfusionais que atendem outras 10 ou 12, não sei quantas, outros hospitais de pequeno porte, porque pela mesma razão, em que não vale a pena nós
capilarizarmos, por exemplo, o processo de triagem sorológica dos doadores, não vale a pena do ponto de vista de custo, de ferramentas, de máquinas, de pessoas. Muitas vezes não vale a pena eu ter uma conservadora de sangue numa unidade que faz 2 transfusões mês, 3 transfusões mês. Então, é muito mais interessante que eu concentre num serviço de maior complexidade e que faça a distribuição através dele. Para isso também precisa ter contrato de fornecimento, precisa estar tudo arrumado, dizendo qual é a obrigação de quê, principalmente, gente, não só as obrigações de como é o transporte, como é que é a estrutura da agência, mas aquelas obrigações relacionadas à rastreabilidade daquele sangue transfundido. A rastreabilidade, a gente vai falar também nos próximos encontros, mas a rastreabilidade, né? Saber para onde foi aquele sangue que eu recebi e que distribuí para o centro cirúrgico, o que aconteceu com ele, é de fundamental importância. É de fundamental importância. Se ele foi transfundido, se ele foi distribuído, se ele foi descartado, nós precisamos avançar cada vez mais em fechar a rastreabilidade do fornecimento daquele hemocomponente, certo? Também é responsável pelo ato transfusional de sangue e hemocomponentes homólogos ou autólogos, devendo constatar periodicamente que os produtos recebidos de outros serviços cumprem com as normas em vigência para as boas práticas transfusionais e para a prevenção das enfermidades transmissíveis por sangue. O que está querendo dizer esse item? Que você, dentro da agência, também é responsável pelo ato transfusional, inclusive por garantir se aquele hemocomponente que você está recebendo e está distribuindo, a cada passo que você vai evoluindo com esse hemocomponente, a você realizar seus testes pré-transfusionais, selecionar suas bolsas, você deve garantir que aquele produto continua mantendo os requisitos de qualidade para que o paciente seja transfundido com segurança. O que é isso? Inspeção visual, é o cuidado no armazenamento. Então, a agência transfusional tem essa grande responsabilidade de manter a qualidade do produto, para assim prevenir também as enfermidades transmissíveis por sangue. Inclusive, aqui a inspeção não é só a inspeção para saber se a plaqueta tem Swirling, se a plaqueta tem grumos ou não tem, se a hemácia tem coágulo ou não tem hemólise ou não tem. Eu preciso também aqui, e é o que ele quer dizer, conferir os dados daquela bolsa, se ela está realmente liberada, se não houve alguma coisa, se liberar no sistema, avaliar rótulo, gente. Avaliar o rótulo, fazer todas as etapas que são requeridas para a liberação da bolsa. É de fundamental importância. Se você pula qualquer etapa, você pode estar contribuindo para o aumento do risco de um erro na transfusão. Uma outra coisa que a gente vive pegando no pé da agência transfusional, mas porque às vezes as pessoas subestimam, é o controle de qualidade interno. O controle de qualidade interno é de fundamental importância. Não se deve começar uma rotina sem ter feito, sem estar com seu controle de qualidade em dia, né? E o resultado ok. Não pode de forma alguma, você não vai estar trabalhando de acordo nem contribuindo para que aquele paciente receba um sangue de qualidade se você estiver pulando essa etapa. Uma outra coisa tão importante quanto é o controle externo da qualidade, onde a gente consegue ver como está o meu desempenho, o desempenho do meu laboratório, da minha agência em relação às outras unidades da rede, dentro do programa, como é que está o desempenho, não só do meu laboratório, mas dos meus colaboradores. Aqui eu chamo a atenção, não vale também, não é correto você colocar só um colaborador para fazer o controle, não, porque ele é o melhor técnico. Não vai traduzir a realidade do seu laboratório. Não vai traduzir a realidade da sua agência. Você vai estar falseando, teoricamente, o controle. O controle externo ele tem que rodar, ele tem que ser discutido.
Caso venha um resultado que não seja favorável, tem que discutir esse resultado para traçar ações corretivas. Isso está dito na legislação, não só na 151, mas na portaria 5, na RDC 34. Então, assim, realizar o controle de qualidade interno não é uma exigência da doutora Denise, por exemplo. É uma exigência legal, não é exigência da qualidade, é uma exigência legal. Então, não insistamos em não fazer. Relacionado aos recursos humanos, o que está dito na legislação? O serviço deve estar a cargo de um médico, de acordo com o Regulamento Técnico de Medicina Transfusional. O pessoal técnico deve estar devidamente qualificado e habilitado. Pode parecer óbvio, mas é necessário se dizer, porque às vezes também há uma displicência em relação a ter o médico, de preferência que ele tenha experiência em hemoterapia, né? Muitas vezes a gente sabe que, principalmente nas unidades menores, de menor complexidade, a gente não tem esse profissional e às vezes o diretor clínico assume para não ficar sem o responsável técnico, mas nós precisamos evoluir sim nessa questão de cada vez mais colocar o profissional médico, o responsável técnico, né, realmente dentro da agência, dentro do processo da agência. É importante. Existem serviços no Brasil que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eles têm um treinamento periódico anual, que se o médico e o enfermeiro da agência não for, o contrato pode ser cancelado. Porque eles já evoluíram nessa questão do médico estar realmente envolvido no processo. Então, ter um plantão passivo, pelo menos um técnico estará à disposição do serviço quando necessário. O que é isso? Plantão passivo, eu falei para vocês, por exemplo, que não valeria a pena ter uma conservadora de sangue, né, numa unidade com sangue armazenado para estoque, né, numa unidade que faz 2, 3, 4 transfusões mês. Então, nessa unidade que eu tenho poucas transfusões, será que valeria a pena, por exemplo, num plantão noturno, ou feriados, ou finais de semana, ter realmente uma escala presencial? O plantão passivo é aquele que a gente chama de sobreaviso, né? Você está de plantão, mas você não está na unidade, você está pronto para ir a qualquer momento. Esse é o plantão passivo. Eu não posso... Oi? 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 Oi, alguém abriu o microfone? Oi. Por favor, feche o microfone, ou se você for fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, plantão passivo, eu preciso ter uma escala com pelo menos um técnico à disposição do serviço, para que ele possa estar caso tenha uma necessidade transfusional. E esse plantão passivo deve ser composto por uma lista de profissionais e técnicos para as 24 horas, com os respectivos meios de comunicação. É uma escala de sobreaviso, né, que possa cobrir todos os minutos daquela organização. Eu não posso deixar um segundo em aberto, porque pode ter uma necessidade transfusional e aí eu não atender o meu paciente, né? Sob o risco de eu não atender porque eu não montei uma escala de sobreaviso. Os registros, aí ele fala que dos registros devem permitir rastrear a procedência e destino final de todas as unidades. Aqui eu falei, né, para vocês que a rastreabilidade é fundamental. Eu preciso ter todos os registros preenchidos. Aí nós temos o nosso livro de transfusão. Gente, registro foi feito para preenchido direito. Nós precisamos preencher, porque é ali que nós vamos buscar a rastreabilidade. Ali que nós vamos saber se aquele componente foi descartado, se não foi, se foi transfundido, se o paciente teve algum problema ou não. É ali onde eu vou ter a informação para avaliar a qualidade do meu processo. E devem estar sempre atualizados, e aqui eu vou fazer um a mais, nós vamos falar depois disso. Não pode ter rasura, né? Não pode ter risco. Então, ter cuidado com os nossos registros, porque eles precisam ser legíveis também.
Aqui, também ela vai falar da estrutura da agência, vai dizer quais são a estrutura organizacional, responsabilidades políticas e objetivos da qualidade, nós vamos falar disso, padronização de processos e procedimentos, controle de processo e procedimento, tratamento de desvio e não conformidade, nós vamos aprender sobre tudo isso. Recursos humanos, gestão de equipamentos, gestão de fornecedor e insumo, infraestrutura, biossegurança, descarte de resíduo e transporte. Para trabalhar esse aspecto da gestão da agência transfusional, eu não consigo se eu não trabalhar esses itens com vocês. Então, nós vamos falar, dentro da complexidade de uma agência, sobre cada aspecto desse durante os nossos encontros, né? Nesse treinamento. E aí, gestão da qualidade na agência, como fazer? Não é difícil. Pessoal, tem uns passos, nós vamos discorrer sobre esses assuntos durante todos os nossos encontros, trocando experiência na prática. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa legal, esperando fazer o ótimo, o maravilhoso. Muitas vezes está na simplicidade fazer o certo. E aí você vai agregando qualidade, segurança no seu processo. Por exemplo, se você não tem na sua agência um sistema da qualidade, que você veja os procedimentos no sistema informatizado, você vai fazer ele impresso, mas você não vai deixar de ter padrão na sua agência. Se você não tem uma ferramenta de tratamento da não conformidade, com um formulário e tal, você vai fazendo um livro-ata. Mas vai começar a registrar a ocorrência, vai registrar a ação e aí vai evoluindo na melhoria. Eu não estou dizendo que é o correto é fazer assim. Eu estou dizendo, se você não tem uma melhor ferramenta, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, que as coisas vão acontecendo. O que a gente não pode é ficar estagnado na situação crítica, na situação ruim. A gente sempre vai ter o que melhorar na nossa agência, sempre. Ah, mas eu sou do interior do estado, de um hospital muito simples, aqui mesmo da capital, que não tem gerência de risco, não tem hemovigilância, não tem escritório da qualidade. Então, vamos começar a fazer a nossa parte dentro da agência e a gente vai trabalhar esses conceitos durante os nossos próximos encontros, certo? Não é para ficar igual a Carminha, eu adoro ela, estressada, pensando como vai fazer a gestão da qualidade na agência. Tem jeito sim, o jeito é muito mais simples, talvez, que cada um de vocês pense. Garanto isso, a gente consegue ver, às vezes, agências transfusionais pequenas ou grandes com muitos problemas, mas que conseguem fazer a sua gestão interna, independente da gestão do hospital. Eu já tive a oportunidade de inspecionar agências em outro estado, em hospitais enormes, que não tinham muita organização no tocante à qualidade, mas que a equipe da agência fazia a sua gestão. Então, a própria equipe da agência fazia a sua gestão de recursos humanos, montava seus treinamentos, tinha as evidências dos treinamentos, a parte do SESMIT, dos funcionários, toda a parte da vacinação, a licença sanitária, tudo organizado, o controle de qualidade, tanto interno como externo, a gestão de equipamentos, né, controlava na medida do possível, porque muitas vezes o serviço, né, a agência transfusional, ou ela depende do hospital ou do hemocentro coordenador, como muitas vezes é a nossa realidade aqui para a realização, mas ela tinha um monitoramento, ela sabia quais eram os equipamentos que precisavam de manutenção preventiva, a periodicidade, e tinha os procedimentos padronizados, o seu manualzinho de biossegurança, simples, mas tinha. Então, assim, aquele serviço que eu vi uma vez, essa vez que eu estou falando, eu fiquei impressionada, porque mesmo, assim, tendo uma falta de organização a nível estrutural do hospital no qual ela é pertencente, ela conseguiu definir a sua organização dentro da sua agência. Então, não espere que o serviço onde você está estabelecido tenha organização para você ter. Comece fazendo dentro da sua casinha, que é a agência, que dá certo. Uma das primeiras coisas que é interessante para a gente organizar é a criação da política de identidade organizacional. Agora deu ruim, não entendi nada, vocês vão entender.
Para a gente ter objetivos, qualidade, eu preciso criar uma identidade organizacional. Se o seu hospital já tem, beleza, você vai só olhar se a missão e a visão também da agência, é interessante que vocês definam, está direcionada à do hospital. Se a sua agência é uma agência de gestão do EMOS, então está tudo feito, já tem, porque você vai estar inserido na missão e na visão do EMOS. Então, é necessário criar essa política, né? Porque, como o Bittar diz, Bittar é um autor, um teórico da qualidade, ele fala que para alcançar a qualidade é importante que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento, participação da equipe e apoio da direção da instituição. Então, quando eu crio uma identidade organizacional, eu crio esse mesmo entendimento, eu fomento a participação do trabalho de equipe, eu busco o apoio da direção. Quando eu crio uma identidade organizacional, eu crio uma unidade de propósito. O que é isso? Eu, Natalícia, tenho o mesmo propósito da minha colega aqui da comunicação, a Nádia, que está aqui na sala em frente, é o mesmo propósito, eu vim trabalhar do pessoal lá do ciclo do sangue. Então, isso é uma unidade de propósito, onde a gente está aderido àquela identidade da minha organização. Quando a gente fala de agência transfusional, né, como eu falei, ela pode estar relacionada ao serviço produtor, aqui é a Fonte do EMOS, aqui em Fortaleza, né? Ela pode estar inserida dentro do contexto organizacional do hospital. Tem que ver qual é a sua realidade. Né? A minha realidade é qual? Faço parte realmente do contexto organizacional do hospital no qual eu estou inserido, ou eu faço parte, mesmo dentro de um hospital, do contexto organizacional é do EMOS. Você precisa saber, primeiramente, disso, para você se encaixar na identidade organizacional que você está relacionado. E aí, inicia-se, né, por a criação da política de identidade organizacional, onde vão ser definidos alguns conceitos, né, para a gente saber para onde eu vou, para que eu sirvo, qual é o meu objetivo enquanto colaborador daquela organização. O meu serviço serve para quê? Qual é o objetivo? Então, o primeiro conceito que é traçado é a missão, né? A missão é aquela velha coisa, eu existo para quê? Então, o EMOS existe para quê? Então, a gente tem essa missão, certo? Aqui é um quadrinho que fala da missão, visão, política da qualidade e valores do EMOS. A visão é onde eu quero chegar. Onde é que eu, quanto à agência transfusional do Hospital Fulano de Tal, se eu não estou relacionada à política de identidade organizacional dele, onde é que eu quero chegar, a minha visão de futuro? Os valores são aquelas atitudes que eu tenho que ter para chegar, manter a minha missão e alcançar a minha visão. E a política da instituição, que é a política da qualidade, é um desdobramento desses três outros conceitos, que vai dizer como é a política, como é a maneira de agir da qualidade da minha instituição. Então, esses conceitos precisam estar definidos, isso não é tão difícil. Se você já faz parte de uma organização, hoje a maioria dos serviços já traçam pelo menos missão e visão. Se você está relacionado diretamente ao hospital que está inserido, então dá uma olhada na missão e visão deles, para ver como é que você consegue definir a política da qualidade da agência ou fazer um desdobramento desses conceitos da identidade organizacional. O tripé, missão, visão e valores, resume as diretrizes que norteiam uma organização, né? Elas definem e esclarecem quem é a empresa, mesmo pública, e qual a sua razão de existir, sendo essencial para orientar o gestor e todos os seus funcionários na busca dos mesmos objetivos estratégicos, né? Como eu falei anteriormente, não tem como uma empresa funcionar direito, seja ela pública ou privada, ela ter sucesso, qualidade, se os colaboradores não estiverem trabalhando em equipe com compromisso e no mesmo direcionamento estratégico, ou seja, olhando para o mesmo horizonte. Não tem possibilidade num serviço
funcionar direito se a gente tiver missão, visão e valores diferenciados entre nós, colaboradores, ou mesmo entre as áreas, entre as unidades. Nós temos que ter essa unidade em relação aos objetivos estratégicos. A missão, como eu falei, é a razão de ser da empresa, né? Esse teórico, Peter Drucker, ele é conhecido como o pai da administração moderna, ele afirma que uma empresa é definida pela sua missão, pela sua razão de existir. Acho que quando a gente fala assim, né, em missão, é mais fácil da gente entender, né? Missão é um objetivo. E aqui, quando eu falo de empresa, é a razão de existir. Então, delimita a atuação da empresa, diz aquela, ela veio para quê, eu sirvo para quê, né? Ela não restringe, mas ela foca, né? Foca na atuação da empresa. Então, ela existindo bem definida, é muito mais fácil que todos os colaboradores tenham claramente o entendimento do porquê dessa organização existir, e assim pode permear uma identificação, né, facilitar, semear uma identificação da força de trabalho com a organização. Rumar juntos, como diz aqui, em direção aos mesmos objetivos. Então, a missão deve limitar a atuação para que as decisões estratégicas possam ser tomadas com algum embasamento. É delimitar, mas não sem restrição. É importante que a missão não impeça o crescimento da empresa, sem querer abusar da liberdade poética da literatura, mas a Alice no País das Maravilhas já ensina. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que você seguir dá certo. Mas quando a gente tem uma missão, a gente precisa traçar objetivos, traçar o caminho correto para atingir a missão. A visão é o direcionamento para o futuro. Então, aí aqui o autor coloca assim, sabe aquela pergunta que a criança faz, o adulto faz para a criança, o que é que você quer ser quando crescer? Então, essa é a visão. Quando peço até que vocês façam um exercício, se vocês estiverem em unidades que têm essa identidade organizacional traçada, analise se a visão responde a essa pergunta. O que essa organização quer ser no futuro ou quando crescer? A visão é isso. O que a empresa quer ser quando crescer? Onde é que o irmão se espera estar em 2 anos, 5 anos, 10 anos? A visão nada mais é do que uma meta pelo qual a empresa deve criar planejamentos, ações estratégicas, compartilhações. Quando eu traço uma visão, não é algo que seja vontade só da diretoria, nem que só a diretoria, a alta administração, os líderes, né, dessa administração estratégica atuam. Todos nós precisamos compor ações para que essa visão, né, esse objetivo de futuro seja atendido. Deve ter um prazo definido, porque, por exemplo, se eu disser que um dia eu quero ser, sei lá, um dia eu quero ser referência como gestora da qualidade. Tanto faz se eu não direcionar um prazo, tanto faz se eu atingir essa visão amanhã ou daqui a 50 anos, que eu não vou estar mais nem viva, né, com 90, sei lá. Então, assim, a gente precisa traçar, mensurar um tempo. Em função de ter um prazo, ela deve ser sempre revisitada, ou seja, sempre reavaliada para ver se ela está adequada. Se o cenário interno ou externo mudou esse meu olhar, meu objetivo de vida, né? Lembrando, por exemplo, se fizeram um paralelo com a vida de vocês, o que você tinha de objetivo, talvez, em 2019 é bem diferente de hoje, de 2021, né? A gente até brinca que o que a gente desejou no Réveillon de 2019 para 2020, normalmente a gente diz, eu quero estudar mais, eu quero economizar dinheiro, eu quero viajar, eu quero emagrecer. Se a gente fizer uma comparação com 2020 para 2021, garanto que a maioria de nós, né, a fazer aquelas promessas de ano novo, pedir a Deus para continuar vivo, para sair dessa pandemia, para que os nossos familiares continuem vivos. Então, assim, o cenário, né, externo, toda essa questão, alterou a nossa visão de mundo, a nossa visão dentro da nossa vida, e não é diferente da empresa. Muitas coisas que acontecem nesse ínterim
são coisas que possam interferir naquilo que você definiu como objetivo para o futuro e ela precisa ser constantemente reavaliada. Os valores são comportamentos e atitudes na empresa que precisam ser estimulados e são valores que vão contribuir para que eu atinja essa visão, objetivo de vida, de futuro, e para que eu possa manter a minha missão, minha razão de existir. Então, vão reger as decisões e as relações, né? Vai fazer com que a empresa forme a sua cultura e identidade. Por exemplo, se eu falo que o Emos quer ser referência, é isso uma das coisas que está escrita na nossa visão, referência na inovação, na formação de conhecimento, um dos valores, uma das coisas que eu tenho que estimular como cultura da empresa é a inovação, é a melhoria contínua. Então, precisa fomentar estes comportamentos dentro da empresa para que eu atinja a visão. Qual a importância da missão, visão e valores? Serve como bússola. Orienta a tomada de decisão. Ilumina os caminhos, a escolha da organização. Demonstra para onde eu devo ir. Sem elas, a alta administração vai ter muita dificuldade de planejar e agir. Muita dificuldade, porque eu não sei para que eu existo, eu não sei para onde eu quero ir. Como é que eu vou traçar estratégias? Como é que eu vou sobreviver se eu não sei para que eu vivo? E mais, como é que eu vou melhorar continuamente? Como é que eu vou inovar? Como é que eu vou me sustentar no mercado, mesmo no serviço público, se eu não souber para que eu existo? Né? Se a alta administração não sabe para onde ir, será que nós, colaboradores, força de trabalho, saberemos? Com certeza não. É o time, é o capitão do time que nos dá o direcionamento, é o comandante do avião que traça a rota, o plano de voo. Então, nós precisamos realmente que tenha esse direcionamento estratégico, seja compartilhado com toda a força de trabalho, vivenciado, absorvido por todos, para que nós tenhamos realmente um caminho a ser traçado e um caminho em unidade de propósito. Aqui tem algumas missões e valores de organizações. Eu posso deixar esse material para vocês, tá certo? Não tem problema nenhum, para que vocês voltem a consultar. Aqui ela fala, por exemplo, da missão do Hemominas, que é a Fundação Hemominas. A missão atuar nas áreas de hematologia, hemoterapia, células e tecidos com excelência e responsabilidade socioambiental, produzindo conhecimento e inovação. A visão, consolidar-se como organização de excelência mundial em serviços de saúde. E aqui estão os valores descritos. Aqui, por exemplo, é o Hemocentro de Ribeirão Preto. Né? Então, vai falar do que é a missão, visão e futuros. Missão e visão de futuro. E assim, o conteúdo que eu tinha para falar para vocês hoje era esse. Né? É um conteúdo mais conceitual, às vezes até um pouco mais difícil de ser, né, trabalhado, porque é muita informação, porém, é um conteúdo que é importante como base, né, para a gente formar esse conhecimento, essa base para a gestão. Então, está aberto aí, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Tem alguém com a mão levantada, Juliana? Eu não sei, não consigo ver. Oi, tudo bom? Oi. Denise. Oi, doutora. Eu não consegui assistir toda, né, como eu te falei, mas o que eu assisti eu adorei, Natalícia, muito obrigada mesmo. Tem algumas coisas que a gente, na verdade, tem que revisar, tem que pensar, tem que parar realmente para refletir o que a gente pode fazer de melhor, né? Eu acho que a primeira coisa mesmo que a gente tem que fazer é o que você colocou muito bem na aula, que é pensar onde a gente está inserido e o que a gente faz da nossa vida, né? Qual o nosso propósito. Eu gosto sempre de citar a Isa, da distribuição, que ela fala, a gente tem muita sorte, nós recebemos um salário para fazer o bem. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que todos nós temos que entender isso, nossa função no mundo, que é uma função belíssima. Eu, particularmente, sou apaixonada, vocês sabem, né, pelo que eu faço. E eu acho que a gente realmente começa na qualidade, querendo fazer o melhor para o nosso propósito, que é o paciente, né?
Então, tem algumas pessoas com a mão levantada realmente. Queria só agradecer, Natalice, falar que eu não consegui assistir tudo, mas eu estou aqui no finalzinho, né? E tem Sabrina e tem Niduína de mãos levantadas. Se vocês quiserem falar, é só tirar o mudo, tá certo? Eu acho que não querem falar, acho que foi sem querer, se a mãozinha levantada. Gente, a Cris vai fazer a chamada, tá? Vocês aguardam para ela poder fazer a chamada, que a gente vai computar a nossa